E aí, pessoal, vamos começar mais uma resenha. E esse livro também é muito especial, como todos os outros, e todo mundo deveria ler, mas ele se tornou bem mais atual e relevante do que eu imaginava. É o quinto livro, se eu não me engano, é o quinto livro que eu leio no ano. Então eu comecei ele finalzinho de janeiro, dei uma corrida para conseguir terminar, terminei ele hoje à tarde. Então ele já se encaixa nos livros lidos de fevereiro. E eu fiquei muito surpreendida com esse livro, na verdade. É Viagem Solitária, Memórias de um Transsexual 30 anos depois, do João Walter Neri. É esse aqui, acho que vocês conseguem ver aí na câmera. E ele é um livro que me surpreendeu por vários motivos. Um, porque eu não esperava, não tinha nunca nem ouvido falar do livro, muito menos do João Neri. Foi um empréstimo de um amigo meu, do Eric. Inclusive, Eric, você deveria ler esse livro também. E assim como todas as outras pessoas que estão nos assistindo. Ele é um livro muito foda, assim, porque ele vai narrar, uma autobiografia, né? É a trajetória de uma mulher, da Joana, e que conta desde os primeiros momentos da infância dela, em que ela se descobre como um homem, né? Como um homem trans, no caso. E aí, tanto que é bem isso, é viagem solitária, porque ela tem vários momentos ali da infância que era um pouco mais aceito, porque a criança ela não tem essa preocupação, né? Embora hoje já exista algumas coisas que forçam as crianças a. Alguns pais que têm essa coisa, esse medo de meu filho não brinca de boneca ou minha filha não joga bola, o que é completamente ridículo, mas enfim, não entrando nessa parte. Mas a criança ela não tem esse compromisso de representar um papel na sociedade, né? Então, a partir da adolescência, para as meninas, para os meninos, que você começa a ter mais noção daquilo que você está se tornando, e aí você começa a se interessar por meninos ou por meninas, enfim, isso começa a ficar mais latente. E para ela isso sempre foi assim um pesadelo, uma tortura mesmo, porque era muito difícil, né? Você é igual ele fala, é muito difícil você estar preso dentro de um corpo que você não é, sabe? E eu tenho um caso na família, na verdade, e acho que é por isso que eu achei foi tão fácil pra mim entender, apesar de ser muito difícil, porque assim, a narrativa dele é muito boa. Ele é psicólogo, o João Neri, na verdade era, gente, porque hoje eu fui dar mais uma pesquisada sobre ele e eu descobri que ele morreu em outubro do ano passado. Com 68 anos, ele teve câncer, o câncer acabou se espalhando e ele acabou falecendo. E morreu jovem, com 68 anos, e teve uma grande influência no ativismo LGBT, e aí eu fui começar a procurar, e inclusive semana passada, que foi a semana do dia 29, ali até o comecinho de fevereiro, foi o Dia Nacional da Visibilidade e da Transsexualidade das Travestis, e eu nem sabia, assim, então eu fiquei muito, nossa, eu tô lendo esse livro bem no momento onde isso tá, sabe, na semana em que eles estão comemorando isso, e aí teve a questão também do Jean Willis, que acabou renunciando, né, e praticamente exilado aí do Brasil por questões políticas e ideológicas, enfim. E aí eu fui descobrir também que o Jean Willis apresentou um projeto de lei que fala sobre identidade de gênero com o nome do João Neri. Então, assim, muita coisa, sabe? Ele foi... Qual a importância desse livro? Voltando ao livro, eu tô fazendo o contexto para que a gente entenda a importância desse livro no momento atual do Brasil, enfim, pra gente entender um pouco mais como funciona, né? Ele foi o primeiro homem trans do Brasil, então o primeiro operado no Brasil, e ele inclusive foi operado ilegalmente, porque não se fazia essa cirurgia, inclusive ela era proibida, enfim, e não se falava em transexualidade. Ele se descobre aqui no começo do livro, ele vai narrar uma infância difícil, onde ele passa por momentos complicados de aceitação, principalmente os pais dele tendo que lidar com isso, não sabem lidar com isso também, o que a gente não pode culpar os pais também, porque a gente está falando de 1970, 1960, então assim, era uma sociedade que ainda não discutia. Ainda somos atrasados, imagine 1970, 80, em que isso não era discutido abertamente, né?
Então ele narra essa infância, essa adolescência complicada, onde ele se descobre não gostando do corpo que ele tem, né? E o mais louco de tudo isso é que também ela, quando ela era Joana ainda, antes de virar João, né? Ela não conseguia entender, porque assim, ela se via às vezes, será que eu sou lésbica? Porque eu tenho atração por mulheres. Mas as mulheres que gostavam dela, na verdade, não eram lésbicas, eram heterossexuais, porque gostavam de homem. Então veja como isso era uma loucura, sabe? Pra mim é um pouco mais fácil entender por ter uma pessoa, né, conhecida na família e tal, que eu já tenho essa vivência, mas mesmo assim jamais consigo entender ou vou e compreender o que é estar na pele, assim, porque todos os parágrafos, todos os capítulos passa uma coisa muito difícil, sabe? Que ele não consegue se aceitar, ela, né, enquanto Joana não consegue se aceitar, tem toda a questão da família, da sociedade, a única profissão que o João consegue exercer é taxista, em que ele não precisa se mostrar muito, ter esse papel muito, né, igual se trabalha numa grande empresa, tem que se vestir de determinada maneira, enfim, conviver em um ambiente com mais pessoas. Aí depois ele vai trabalhar como professor de psicologia, porque ele era psicólogo. Mas não é fácil, e aí ele narra alguns relacionamentos duradouros, ele teve vários casamentos, assim, de mais de 3 anos, 4 anos, com mulheres heterossexuais. A primeira, inclusive, deixa ele pra ir morar com um outro cara por questões até sexuais, porque ele não consegue atender ela da maneira que ele quer, né? Porque ele é um homem preso no corpo de uma mulher, então ele quer atender a mulher daquela maneira que a mulher tá esperando. E aí são frustrações sexuais dele, insegurança dele. Nossa, gente, esse livro é muito foda, é muito atual, assim, autobiográfico, facinho de ler, ele narra, ele é bem descritivo. É muito bacana, e eu fiquei bem impressionada por ele ser atual mesmo, né, com relação aí ao projeto de lei do Jean Willis, que acabou saindo do Brasil, ao fato dele ser o primeiro homem trans, né, que foi operado ilegalmente no Brasil, o fato da semana passada ter sido o dia da visibilidade trans e das travestis, e aí levanta esse debate de que a gente está muito atrasado ainda enquanto sociedade, porque a gente não está debatendo e aceitando outros gêneros, porque não é fácil a aceitação do corpo, e aí eu até acabei lembrando de outros 2 livros que eu tenho, que, claro que não é a mesma coisa, né? Porque aqui ele vive uma coisa de muito do certo ou errado, ele se sente fazendo sempre coisas erradas, porque ele não se sente completo, ele se sente uma aberração na sociedade, né? E aí ele só vai descobrir que ele não é uma aberração e que existem estudos sobre isso quando ele faz uma viagem para a Europa e ele descobre uma revista que fala sobre transexualidade, que existiam estudos, e aí inclusive ele descobriu que poderia ter a chance de operar, né, de fazer a cirurgia de sexo. Então assim, no final ele acaba, né, casando e tal, ele acaba tendo um filho, e assim, é uma história de vida muito linda, gente, sério, é muito legal, e eu achei incrível por ser real, né, inclusive também descobri, pesquisando sobre ele, que ele foi a inspiração para um personagem da Glória Pérez na novela Força do Querer. Eu não assistia, mas eu lembro que ficou bastante famoso, que era a Ivana, que era transexual, né, e se tornou Ivan na novela. Então ele foi a inspiração, inclusive ajudou a Glória Pérez a escrever o personagem, enfim, toda coisa. Então, não imaginava que ia gostar tanto desse livro. Acho que é um livro bem obrigatório para a gente começar a pensar em entender um pouco mais do que acontece com pessoas que de repente não aceitam, né, o gênero com o qual nasceram. E é muito legal, assim, para quebrar preconceitos, para pregar, para acabar com estereótipos. Eu acho um livro bem bacana. E aí, falando sobre aceitação, como eu tinha falado, eu lembrei de 2 outros livros que eu li que são bem nessa pegada, só que não tem, como eu falei, não tem a ver com essa luta que é muito mais severa do que a que eu vou falar, né? Que é esses 2 livros aqui, que é Por Todas Nós e Outros Jeitos de Usar a Boca. Esse aqui é da Elora, eu acho que é assim que fala o nome dela. Eu ganhei esse livro. Sinceramente, eu jamais compraria esse livro se eu visse ele numa prateleira assim, jamais.
mas me surpreendeu também. É um livro super facinho de ler, ele tem toda uma diagramação diferente, tem momentos interativos para você fazer listas e tal. E o que ele vai falar? São conselhos, por todas nós, conselhos que não recebi sobre luta, amor e ser mulher. E aí aqui ele também vai falar muito de aceitação, sabe? E aí, o que eu quero, por que eu tô falando desses dois livros junto com o Viagem Solitária? Porque se já é difícil para nós, enquanto mulheres, homens também acredito que passem por isso, mas talvez de uma maneira mais branda, porque as mulheres, e eu falo, me incluo aqui, temos dificuldades de aceitação de corpo, temos dificuldade de aceitação na sociedade. Então, assim, para nós já é difícil, imagine para uma mulher ou um homem trans se aceitar o corpo, aceitar as mudanças que vão ocorrer, aceitar, para a sociedade aceitá-los também, né? E aí eu lembrei muito desse livro e da dificuldade que é a aceitação e como isso é um processo. Eu fiz várias anotações aqui, marquei várias páginas porque é um livro bem bacana. Jamais compraria, ela é uma youtuber e eu nem conhecia. Depois de eu ler o livro dela, acabei começando a seguir ela no Instagram e também comecei a ver alguns vídeos. Ela realmente fala sobre umas coisas bem bacanas e uma delas é sobre aceitação, né? Porque para nós mulheres também é um pouco difícil aceitar enquanto corpo, a gente sempre tá querendo entrar em padrões que não existem, que a gente vê em revistas e na verdade são padrões falsos, que a gente sabe que imagens são editadas, e aí sempre tem aquela coisa de ser a mulher perfeita, a mulher que não pode beber, a mulher que tem que se comportar, a mulher que ela não pode falar sobre futebol, sobre política, e eu acho que eu tenho discutido muito isso com as pessoas próximas de mim, principalmente minhas amigas mulheres. A gente toda vez que senta pra conversar, para tomar uma cerveja, enfim, e falar sobre a vida, esse assunto sempre vem à tona. Então, assim, não é uma coisa resolvida na nossa sociedade tão bem. A nossa sociedade é uma sociedade hipócrita, uma sociedade que ainda é muito machista, apesar das algumas pessoas negarem isso e falarem que as feministas são loucas, não raspam embaixo do braço, enfim, não se depilam, o que é um estereótipo ridículo e totalmente ignorante. Então, assim, a palavra que eu queria trazer desses livros que eu lembrei, principalmente da Viagem Solitária, é aceitação e tolerância, sabe? Eu acho que tolerância é a palavra que a gente mais precisa, é o verbo, na verdade, que precisamos mais conjugar agora nesses últimos meses e nesses anos que virão aí pela frente no nosso contexto político e não só nacional, mas como internacional também. A gente vive aí governos de extrema direita em vários países, não entrando nesse mérito, mas falando sim que vamos enfrentar problemas sérios com relação à tolerância, principalmente de pessoas do grupo LGBT e também de nós mulheres, porque não é fácil e não é eu que estou falando, não são eles que estão falando, a história mostra isso. Mostra que sim, somos pessoas que ainda sofremos um pouco com a sociedade, com julgamentos. Então, e aí também tem esse outro livro aqui, que é Outro Jeito de Usar a Boca, que é a Rupi, a escritora. Ela é indiana. Também um livro maravilhoso, foi uma surpresa super. Eu li ele faz acho que uns 3 anos já. É um livro super legal, super indico, facinho de ler, são poemas. Então, assim, eu li em 1 hora, uma tarde, li. E ele fala justamente disso também, da aceitação do corpo, da aceitação de ser mulher e aquela velha frase, né, de que não se nasce mulher, torna-se mulher. Isso é realmente porque é uma luta diária de aceitação, uma luta diária de você se impor na sociedade, e isso se estende também para trans, para gays, para lésbicas, enfim, porque a sociedade ainda tem os olhos intolerantes em relação a esses grupos, né. E então fica a mensagem. Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar esses livros com vocês. Então, O Outro Jeito de Usar a Boca e o Por Todas Nós, que são um plus aí no vídeo, mas a resenha mesmo é da Viagem Solitária. Eu pesquisei o preço desse livro, ele tá mais ou menos uns R$30, mas eu acredito que deve ter no sebo por menos. Super indico, um livro necessário, um livro muito legal, uma autobiografia que realmente faz você pensar um pouco e se colocar um pouquinho na pele, assim, da outra pessoa.
que passa por isso e que não é uma coisa fácil e que todos nós enfrentamos nossas guerras, nossas lutas, e por isso a gente tem que olhar com um pouquinho mais de carinho pro outro ao tentar entender o porquê do que ele tá fazendo, por que ele agiu daquela forma, porque todos nós sofremos bastante, temos nossas lutas diárias e internas. Então, essa foi a resenha dessa semana. E aí, semana que vem ainda não decidi qual livro, também espero que vocês me ajudem. Corre lá no Instagram, ajuda a votar o livro, que eu ainda estou indecisa qual livro trazer pra vocês na semana que vem. Tá bom? Obrigada, e se você gostou, compartilha, se inscreve no canal, eu sempre quis falar isso, se inscreve no meu canal, se inscreve aqui embaixo. Não, mas compartilha, enfim, é um projeto meu de 2019 que eu estou muito feliz de fazer, é uma coisa que tá me alegrando muito, compartilhar as coisas que eu aprendo. Então, se você gostou, compartilha, quem sabe vai tocar o coração de alguém que também precisa ver esse vídeo. Um beijo e boa semana para todos vocês.